Salve, salve, turma, boa noite! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com Ferri. Eu sou o Felipe Corleta, co-host desse podcast. E hoje, pela primeira vez, a gente vai entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo. Então, no episódio 60 e alguma coisa. E é a primeira vez que tem dois convidados. Alguma coisa é bravo, hein? Chega qual é o número certo aí, velho. Vai, toca aí, velho. Vai, continua, pô. Vamos começar aqui então, gente, agradecendo aos nossos patrocinadores, Adapta.org. Se você quer ter acesso aos melhores modelos de inteligência artificial sem pagando menos do que custa só o ChatGPT, então acessa o link aqui na descrição do vídeo que tu vai ter um cupom para usar por 30 dias Adapta e depois usar com desconto pelo seu primeiro ano. Adapta.org e Minerva Foods. Depois aqui do podcast vai ter churrasco na casa dos Nagli e vai ser patrocinado pela Minerva Foods. Então, bem-vindos, obrigado a todos pela audiência. Rafael Ferri, bem-vindo. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui, e a gente sempre começa com uma pergunta, sem apresentar os convidados, e eu queria começar a primeira pergunta, dado o cenário político brasileiro, vocês são de direita ou de esquerda? Eu sou uma pessoa conservadora. Então, sou de direita, mas não sou de extrema direita, como dizem os jornalistas sobre as pessoas que são de direita. Duda? Cara, eu acho que essa coisa de esquerda e direita confunde mais do que ajuda, sabe? Porque, assim, em relação à economia, me considero um cara mais liberal, às vezes até meio libertário, e também em relação a outras questões, eu me considero um homem mais conservador. E aí mistura, né? Porque tem um monte de direitista meio socialista, né? Tem um monte de coisa misturada, assim. Então eu tendo a achar interessante que a sociedade, de forma livre, descentralizada, encontre soluções para a maioria dos problemas. Por que menos tu acha... Estado. A minha tese é essa, menos Estado vai dar mais certo. A gente Se tá um aqui... dia esse país tiver menos Estado, dará mais certo. A gente está aqui, gente, com um ator e uma jornalista, mãe e filho, e o Ferri começou perguntando se vocês são de esquerda ou de direita. Quanto por cento dos jornalistas e dos artistas são de esquerda no Brasil? Não vou chutar, porque eu não tenho essa estatística. Lógico, né? Porcentagem, Eu acho que não sei. 95%, talvez. De ambas as Incluindo classes. os professores. Gente, a Leda Nagli é uma jornalista consagrada que marcou gerações à frente do icônico Sem Censura por 2 décadas, além de passagens pelo Jornal Hoje, Bom Dia Rio, e hoje segue inovando na comunicação digital. Eles dois têm um podcast maravilhoso, inclusive a gente vai deixar o link aqui para vocês acessarem. E o Duda é um ator com uma trajetória consolidada na TV, passou por várias emissoras, produções de sucesso. E mãe e filha agora eles apresentam um podcast e estão aqui como convidados hoje no Café com Ferri. 2, na verdade. 2 A podcasts. gente tem 2, né? Tem o Hoje Nagli, um Encontro de Gerações, que fala sobre continuidade, sobre legado, sobre uma geração complementando a outra. E o outro que fala de empreendedorismo, Hoje Nagli e os empreendedores do Brasil, onde a gente também, com 2 pontos de vista de 2 gerações diferentes, ela mulher, jornalista, eu homem, ator, empresário. Eu acho que o barato do nosso podcast, dos nossos podcasts, casts, Isso. faria, plural, Ou podcast, videocasts, né? Porque tem vídeo também, imagem. é que somos mãe e filho, claro, mas somos mulher, homem, 2 gerações completamente diferentes, né? Vovó, papai. Vovó, papai. Tem toda essa dualidade multifacetada aí pra gente brincar, né? Então, os olhares sobre o entrevistado são muito diferentes, né? É igual agora a gente estava tudo falando isso. nos bastidores, antes de começar aqui, sobre essa coisa de corte, gerar corte do podcast. Eu tenho uma visão mais solta, deixa solto, eu não me preocupo tanto com, por exemplo, o título. Por mim, eu quero volume, eu quero agilidade, eu quero uma coisa mais descentralizada. Ela já não, é um absurdo no meu canal ter um erro de português, isso é inadmissível. Então ela vai escrever Eu gosto de mais todas eu sou os centralizadora.
no meu canal. Leda, tem Usa esse um pronome. empresário famoso, inclusive um corte famoso que gira a internet, e algumas vezes eu sou impactado por esse corte, que ele diz o seguinte: o sucesso na vida é teus filhos voltarem para casa nos verões para ficar contigo. E tu tem uma relação muito próxima com o teu filho, vocês convivem, né, praticamente juntos, trabalham inclusive juntos, e eu posso afirmar aqui que se os filhos voltarem para casa no verão, pode ser considerado, se a pessoa teve ou não sucesso na vida, o teu sucesso é bizarramente grande. Eu queria te perguntar, por que tu acha que hoje, falando para nossa audiência aqui, que 90% é acima de 35 anos e quase 30% é acima de 65 anos. Ótimo, Por que tá na que minha área. Por que tu acha que os filhos tão longe dos pais hoje? Que eu acompanho, acho, na tua visão, o que aconteceu nessas famílias? Por que a tua deu certo e nas outras deu errado? Deu errado. Eu não sei, sabe? Porque os amigos do Duda, que são jovens de 40, 41 anos, com os quais eu convivo, se dão muito bem com os pais e estão muito próximos dos pais. Então, eu acho que depende muito da educação de cada um, de como você lidou com a evolução do teu filho, entendeu? Esse rapaz essa pessoa que fez essa afirmativa dos filhos voltarem para o verão é americano, naturalmente, né? Porque os filhos voltam no verão. E eles ficam loucos para se ver livre dos filhos. E os filhos vão para a universidade, eles acham maravilhoso, vão para outra cidade, né? Eu não achei nada maravilhoso. Eu confesso que eu gosto do Duda perto, sim, mas não sou sufocante, não. Porque, por exemplo, ele tem a chave da minha casa, eu tenho a chave da dele, mas eu só vou convidar, né? Entendeu? Eu só vou se me convidam, eu não me meto lá. Mas os amigos do Duda convivem muito bem com as mães e com os pais, com os padrastos. Os meus melhores amigos, Os melhores agora que a minha mãe amigos está falando deles se dão isso, eu muito estou bem, fazendo entendeu? um Então, eu balanço acho que assim. Realmente quem lidou bem com o filho na adolescência e quando virou jovem adulto, se dá bem depois que eles se casam e constituem as suas famílias, entendeu? Eu vou voltar mais uma cutucada na audiência, para irritar um pouco a audiência. Onde tu acha que os pais podem ter errado na educação para os filhos ficarem afastados? Eu acho que na postura ditatorial, sabe? Você tem que fazer sucesso, você tem que fazer essa faculdade para continuar o nosso negócio. Essa obrigatoriedade que muita gente impõe aos filhos, eu acho que é isso. Só pode ser isso, eu não vejo outra. A não ser que seja uma família disfuncional total, né? Toda desestruturada, e o filho quer se ver livre daquilo. Mas eu não sou uma especialista nisso, eu estou chutando total aqui, né? Mas a experiência que eu tenho, estou te falando, dos amigos do Duda, que são, sei lá, 4, 5 ou 6, todos os que eu vejo, nenhum deles tem problema com a família. Todos se dão muito bem, assim, a gente chamou lá em casa os amigos do Duda no Rio, a gente chamou lá no apartamento do Rio, eles foram, levaram mãe e tal, tudo bem, o Duda vai na casa de um deles, vai à piscina com a mãe eu do acho que outro. o fato de Entendeu? Acho chegar que- uma criança na família também aproxima muito com as gerações mais velhas, né? Porque como a Zoe foi uma injeção de ânimo para você, A Zoe Pra é uma minhas injeção de tias. ânimo para mim, Não, eu então, acho. uma coisa que eu acho que talvez hoje em dia as pessoas estão começando a ter menos filhos e mais tarde, então tende a afastar mais. De repente, se os filhos chegassem mais cedo, essa aproximação, né, esse aprimoramento da aproximação teria acontecido mais cedo também, então daria menos tempo de ter um distanciamento maior. Mas eu também vejo uma certa, das nossas gerações, assim, uma certa rebeldia de, não, eu quero ter minha própria história, eu quero começar meu negócio, eu não quero, né, não ter aquele pensamento dinástico de aproveitar o negócio legado. que já foi construído ali, o legado, e avançar aquilo. Não, eu quero começar a minha história, né, como se fosse O maior exemplo disso, de uma pessoa que não é minha amiga pessoal, mas que a gente entrevistou, é o Marcos Boas. O Boas tinha tudo para seguir a dinastia Boas, não é? Ele veio aqui. Ele esteve aqui. E ele fez a opção, eu sei que ele veio aqui, mas ele fez a opção de não ser o herdeiro, né? De criar a sua própria E história. depois voltou.
né? E hoje ele é do eu acho que conselho ele da nunca família. vai deixar de... Não, dos negócios, Ele assim. não pode deixar os voltou negócios, a aquilo é um atuar. império, entendeu? Ele vai participar daquele império, mas ele não vive só do império, né? Ele vive de mais que isso. Uhum. Então, acho que tem esse povo que quer crescer, né? Que quer fazer a sua história, sem perder os vínculos familiares. Tem o povo que quer perder os vínculos familiares, né? Eu tenho uma amiga que tem filhos que praticamente desapareceram da vida dela. E, ao mesmo tempo, ela tem filhas que convivem com ela muito proximamente. Entendeu que loucura? Assim, eu acho que vai do temperamento de cada um, né? E como é que bate a educação para cada um. Como é com você? Você convive? Convivo bastante, mas eu percebo que a gente tem uma vida mais ocupada, né? Depende. Aí tem menos proximidade, estou sempre viajando e tudo mais, mas eu convivo bastante, sim. E você? Você é gaúcho? Eu sou gaúcho, Se sempre tu que aí possível. não engana, não, né? Sempre que possível, eu estou lá com meus pais. Temos uma relação O ótima. gaúcho sempre que possível. Eu queria saber do Duda como é que foi para ele essa questão do legado, assim, de crescer vendo a mãe na TV, se isso influenciou a seguir uma carreira também na telinha, como é que foi isso? Cara, eu acho que influenciou porque vai normalizando, né, aquela coisa que tem uma magia muito grande que envolve a televisão, principalmente na época que eu cresci, né, nos anos 80, e até no ano 2000 a TV ainda era muito forte. Eu comecei a fazer novela em 2003 e realmente as novelas tinham um share ali, né, um volume de audiência, faziam parte ali, pautavam vocabulário, cultura popular, assim, ainda no Brasil. Hoje em dia tá bem mais pulverizado com todas esses streamings, redes sociais e tal, então realmente deu uma mudada, assim, mas eu lembro de coisas bobas, assim, tanto de eu brincando de comandos em ação, sentado no estúdio, igual aqui, tá? O seu filho estivesse aqui, ele estivesse ali brincando de bonequinho, em silêncio, vendo o papai dele fazer um podcast, sabe assim? Eu lembro muito bem dela, não, porque é bom dia, aquele clima tenso do estúdio de televisão, sabe? Aquela coisa pesada, é um silêncio, mas é tenso, todo mundo ali tá com qualquer erro pode ser um problema, bater na mesa, num programa ao vivo, durante a transmissão pode ser um problema, caiu alguma coisa, dá uma pane num teleprompter, né? Então é uma tensão e eu gostava daquilo. Depois eu fui descobrindo, né, na engenharia reversa, depois que porque eu comecei a estudar teatro porque eu tinha vergonha de apresentar meus projetos na faculdade de publicidade e propaganda e o que eu queria era trabalhar com criação. Eu ia trabalhar nos bastidores inventando historinha para vender coisas, inspirado em figuras como Washington Oliveto e tal. Uhum. E aí eu comecei a fazer aula de teatro porque eu tinha vergonha na época da faculdade, morria de medo de entrevista de emprego, de fazer estágio e tal, e aí fui gostando da brincadeira. Aí depois é que eu fui resgatando, associando, ligando os pontos ali e vendo que fez toda a diferença para eu ter escolhido essa profissão. Leda, como um ícone do jornalismo durante décadas, eu te pergunto, por que o jornalismo global, principalmente o brasileiro, morreu? Ninguém acredita mais no que os jornalistas falam. O jornalista hoje, ele... A gente vê pela própria audiência da Globo News, né? 60 mil pessoas assistem a Globo News, aqui o nosso podcast tem mais audiência, graças a Deus. Mas em que ponto em que momento que o jornalismo morreu? Olha, por isso que eu não gosto da entrevista, entendeu? Porque isso vai viralizar e vai ser um transtorno. Morreu na medida em que eles deixaram de ser jornalistas e passaram a ser militantes. Simples assim. Quando eu fazia o Jornal Hoje, quando eu fazia o Jornal da Manchete, ou qualquer outro programa, e até o Sem Censura, que eu fiz quase 21 anos, era um programa de entrevista, então não era um programa só hard news, né? Era um programa muito entretenimento com notícia e tal. A gente tinha uma preocupação de ser imparcial, quer dizer, de dar os dois lados, ou dar a notícia pura e simplesmente seca. No Jornal Hoje era assim, a gente dava a notícia. E, eventualmente, apareciam comentaristas que falavam comentavam aquele assunto. O Borjal, que era um diretor da TV Globo, foi cartunista, foi uma pessoa brilhante na geração dele, ele dizia que eu falava com a sobrancelha, porque a gente não fazia comentários assim, sabe? E quando fazia,
repercutiam assim absurdamente e tal. Eram muito raros, sabe? Veio o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Foi um bordão do Boris, e é um bordão dele. Hoje mesmo, ontem, eu vi um corte do programa dele, ele falando isso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É Era muito muito bom bom. isso. Esse corte é bom. Era muito raro, era assim, era um destaque. Eu falava com certeza. Enfim, a gente tinha um distanciamento, um compromisso com o telespectador de deixar que ele se manifestasse, que ele formasse a opinião dele, que é o que nós temos até hoje no canal Vida Nagli no YouTube e entendeu? No podcast até menos, né? Acho que eu estou até mais Não, me mas a metendo gente- mais nas coisas. dá uns pitacos, né? Mas a gente deixa a pessoa falar, né? Não fica interrompendo. Você tem um mantra que é entrevista, não é palestra, mas também não é debate. Não vai deixar a pessoa falar sozinha, mas também não vai ficar interrompendo. toda eu hora não gosto, brigando com a inclusive, pessoa. do entrevistado palestrante, sabe? Que ele começa a falar, nunca mais para. E que Você não engata um consegue- assunto no outro. Eu né? tenho uma antipatia disso, porque ele não te deixa. Ele não sabe contracenar, né? Eu não gosto de quem não sabe contracenar, nem em entrevista. No palco pode não contracenar à vontade, mas na entrevista é horrível. Agora, o que aconteceu com o jornalismo? Aconteceu isso. Se você analisar a Globo News, você tem 5, 6 comentaristas, e tirando você tira um, você deixa o outro mais ou menos, os outros 4 em 6 têm a mesma opinião. E todos têm aquela opinião. E ninguém está preocupado com a notícia, em dar a notícia só, né? Parece que hoje a moda, o jornalismo de hoje tem esse formato, né? O formato de dar opinião. E todas acho essas que- opiniões levam ao mesmo ponto, ao mesmo caminho. Você acha que esse ativismo ele é uma orientação editorial da emissora ou ele é algo que parte da ideologia de cada jornalista? Olha, no É meu muito tempo, talento e personalidade. Uma vez eu perguntei para um amigo meu, essa mulher é linda demais, o que ela tá fazendo com esse cara? Ele olhou bem sério para mim e falou, Ferri, é muito talento e personalidade. Não, acho que tem uma mistura de coisas, Eu né? Até a eu parte acho- cultural, não, eu porque acho estão que todos começa- ali, pensam parecido. Começa na e- universidade, né? Começa na universidade. Começa no fazer a cabeça do jovem candidato a jornalista. Aí ele já vem com essa cultura de esquerda, com essa cultura de dono da verdade, de esquerda, dono da verdade. E aí ele vai para uma emissora, coincide, porque você pelo menos na minha época, você não tinha o direito de prevalecer, de ser preponderante com a sua opinião. A opinião era do dono da empresa, Sempre. né? E sempre foi assim na Globo, do Dr. Roberto Marinho, do Boni, da Alice Maria, que eu refuto um período maravilhoso na minha vida, nenhuma crítica a esse período. E na Manchete, seu Adolfo, Zé Welder, eles tinham opiniões, assim, você não podia passar daquele ponto, entendeu? Eles tinham uma posição política definida. E porque você era jornalista, você não podia falar o que quisesse. E hoje em dia a sensação que eu tenho é que as pessoas falam o que querem. Então há uma coincidência, né, entre a formação delas e a empresa que elas trabalham e a opinião que elas têm. Há uma Mas- convergência aí, entendeu? Mas existe uma regra efetiva editorial que não permite que a pessoa dê uma opinião, por exemplo, que vá contra essa linha geral? Como é que funciona assim na Eu não redação sei como pro é pessoal? hoje na redação da Globo News, por exemplo. Não tenho a menor Mas prática sempre tem disso. uma tensão. Mas eu entre, suponho a linha Que editorial. os iguais se encontram. Uhum. Vou fazer uma pergunta pro Duda aqui, bem fácil. Duda, por que o monopólio da Globo acabou? Cara, eu acredito que é um emaranhado de forças que foram puxando o movimento ali da mídia e tal, mas acho também que ali acho que teve muita dificuldade de se adaptar. Por exemplo, durante um longo período ali, eu como ator de novela da TV Globo, teve uma época que eles lançaram o Globo.com, e aí o Globo.com tinha trechos das novelas ali para as pessoas que não conseguiram assistir o capítulo assistirem ali na internet. E era muito diferente do YouTube, por exemplo. Sabe, a parte
a usabilidade da plataforma era muito mais Experiência do rústica, e eu sempre tinha que ensinar um monte de gente, tipo, é assim que faz, assim, assim, assim. Dava um maior trabalhão para chegar ali. Então eles encararam todo mundo como concorrente, sabe? O Google era concorrente, o Facebook era concorrente, o Orkut era concorrente. Então eles quiseram, e eles meio que teve uma época que eles apostaram no Globo.com, depois eles apostaram que o futuro ia ser a TV digital, aí depois eles voltaram para a internet, aí começaram com o Globoplay. Eu acho que foi um monte também de equívocos na gestão, porque imagina também, eles estavam numa posição, né, muito consolidada, onde eles tinham quase um monopólio ali, junto com a Record e o SBT e tal, mas eles tinham, sei lá, 70% do volume ali de audiência. 85. Então, e aí eu acho que eles não conseguiram antecipar meio um momento blockbuster, sabe? Esse negócio de DVD pelo correio não vai pegar, esse negócio de streaming aí, com filme velho, isso aí não dá nada. E aí eu acho que eles foram... sofreram do mesmo problema assim da Blockbuster, mas, por exemplo, no Big Brother, eles fazem uma gestão muito mais eficiente nos bastidores ali do programa. Então, sei lá, tem 140 influenciadores que são contratados pela Globo para ficar repercutindo aqui, igual a gente estava falando aqui também do campeonato de cortes e tal. Não tem um campeonato de cortes dos personagens da novela, você não consegue, por exemplo, até hoje você não consegue customizar, eu só quero acompanhar esses núcleos aqui, eu não quero acompanhar o conteúdo bruto. O próprio streaming da Globo ele não registrava o histórico do que você assistia até poucos anos atrás. Então, se você assistiu o capítulo 174 até o minuto 37, dia seguinte você vai lá, ele não lembra que você parou no minuto 37, você que tem que ir com o dedinho lá e tal. Então eles meio que foram perdendo um monte de deixa da história ali. Mas eu acho que eles perderam mais do que isso. Eles perderam isso tudo que você está falando e perderam a qualidade. Né? As novelas eram melhores, os atores eram melhores, os diretores eram melhores. E eles foram perdendo a qualidade, porque contratam pessoas para fazer a gestão que não são do ramo. Simples assim, entendeu? Porque tem então, coisa... muito, você não pode... No caso decisões, de economia, né? Eu acho que você não pode não ter um economista numa empresa, numa corretora, entendeu? Ou você não pode ter gente que entende de dinheiro e de corretagem de negócios num business desse. Você tem que ter especialização. E no caso da TV Globo, especialmente, eu acho que faltou isso, né? Faltou esse compromisso com o moderno. Eu estava falando em nome do dinheiro, dos bastidores, assim. Né? Em nome da economia, de custar menos, eles foram perdendo a audiência. Porque eu sempre fui estudar como é que foi feito o show business, o movimento do show business nos Estados Unidos. Normalmente as coisas acontecem primeiro lá, depois vêm para cá. E lá aconteceu um movimento muito forte, nos anos 80, mais ou menos, que passou a dar poder. Na verdade, eles se impuseram, assim, e o poder foi nas mãos das agências de talentos. E elas passaram a controlar, a CAA capitaneou isso, a William Morris Endeavor também foi no bonde. E aí, a partir daquele filme Rain Man, lembra? Que é o Dustin Hoffman com o Tom Cruise. Ele contava a carta, né? Aquele livro do Who is Michael Ovitz. Ele conta a história de como ele fala, cara, eu tava zapeando de madrugada ali na internet, aí assisti Terminator, o Exterminador do Futuro. Ele falou, cara, eu era o Exterminador do Futuro da minha indústria. Ele resolveu escrever o livro para contar o ponto de vista dele. E aí foi ali que me abriu, sabe? Como se tivesse aberto assim um horizonte ali de possibilidades, e por isso que o negócio funcionou tão bem lá, porque a partir desse projeto do Rain Man, ele juntou os talentos que fazem o negócio acontecer. Então ele tinha o Dustin Hoffman, o Tom Cruise, o roteirista, o diretor, todas as pessoas realmente, os cérebros, os talentos que podiam ser importantes para aquilo acontecer, e eles foram bater na porta dos estúdios e falar, eu tô te dando aqui, Ferri, tô te dando a chance de produzir esse filme aqui em primeira mão. Se você não quiser, eu vou lá no seu maior concorrente, eu vou produzir com eles e você vai perder a chance, né? E o cara era muito duro, o Michael Ovitz era muito duro. Então, a partir desse momento, ele tirou o poder dos estúdios e ele entregou parte desse poder na mão dos artistas e das agências de talento. Então, os artistas passaram a ser sócios dos produtos. Então, aqui, por mais genial que seja agora a Pérez, o Agnaldo Silva, o Valcir Carrasco, a Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, o Tony Ramos, eles não têm sociedade no projeto. Então, né, o Paulo Cursino deu uma entrevista muito interessante também, a gente está para trazer ele lá no...
Ele é o roteirista brasileiro que mais vendeu ingresso no cinema e recorde de Netflix e tudo, esses filmes de comédia, do Hassum, da Ingrid Guimarães. Ele fala, cara, o mecanismo de incentivo da TV Globo não fazia os roteiristas entregarem a melhor ideia deles para a TV Globo, porque a TV Globo ia ser dona absoluta da ideia, do projeto. Ia ter equity, 100% de equity, e o cara automaticamente ia se tornar um funcionário da ideia dele. Então, não tinha um estímulo verdadeiramente bom para ele entregar as melhores ideias. Então, foi só ele sair da Globo que ele colocou as melhores ideias no cinema e bateu todos os recordes de bilheteria. No Netflix também foi lá, ranking internacional ali de... Então, é um emaranhado de coisas, sabe? Mas eu acho que se o mecanismo de incentivo não foi tão positivo, era um mecanismo de incentivo muito mais dessa coisa de, cola na minha que a gente vai junto lá e tal, mas como funcionário e não como sócio. Uhum. Acho que faltou o incentivo financeiro. Faltou visão de negócio. Faltou um movimento como esse que aconteceu nos Estados Unidos, onde as agências de talento e os artistas o cara juntos... que aceitou esse combo, atores e diretores e roteiristas, está aqui para você, o cara que aceitou isso teve uma visão de que podia fazer um bom negócio. Mas você vê os sertanejos, os faltou dividir o bolo. Exatamente. Os cantores sertanejos, eles conseguiram se impor no mercado de uma forma muito mais estratégica, com essa cabeça de empreendedores e os empresários e os sertanejos, eles foram arrombando espaço, atropelando um monte de coisa e dominando o cenário do show business nessa pegada parecida. Essa é a minha análise. Eu posso estar viajando, vocês podem não concordar comigo, mas eu acredito que ainda tem um potencial muito grande para esse tipo de negócio acontecer. E também esse movimento que o Walt Disney capitaneou nos Estados Unidos de criar produtos licenciáveis, que aqui é forte com o Maurício de Souza, com a Turma da Mônica, é forte com Patati Patatá. O Lucas Neto faz isso bem hoje em dia, o Enaldinho, que a Zoe gosta, também faz bem. A Galinha Pintadinha. Então, esse público infanto-juvenil acabou fazendo do produto o personagem principal que está na imaginação da audiência, uma fonte de produzir um monte de... Imagina a quantidade de dinheiro que o Homem-Aranha e o Batman não giraram no mundo, né? Independente da Disney, da Warner, da DC Comics, da Marvel. Fora as imitações, né? Leda, na tua opinião, qual que é o papel do entrevistador? Quais são os detalhes importantes para provocar o entrevistado a gerar as melhores respostas? Hoje em dia, talvez os melhores cortes. Quais são os detalhes importantes? Eu acho que o mais importante é saber ouvir, né? Ouvir, prestar atenção. Ouvir o que a pessoa está dizendo, prestar atenção no que ela está dizendo. Eu não acredito muito... Eu não gosto de pergunta escrita, sabe, com antecedência. Eu gosto de pensar sobre o entrevistado, ler sobre ele. Nem de assistir muita entrevista eu gosto. O Duda já é mais voltado para isso, né, na formação, porque já é a época dele, né, já é a maneira como ele lida com as coisas. Eu ainda sou do tempo que lê, né, sobre a pessoa. Eu vou lá, pesquiso um pouco e tal. Mas eu gosto de ouvir e de deixar a pessoa falar. E de, claro, não ser elegante, né? Mesmo quando você faz uma pergunta delicada, você pode ser delicado. Tem esses requintes, né? Mas eu acho que saber sobre a pessoa, prestar atenção no que ela está falando, ficar ali, entendeu? Estar ali, estar na entrevista. Que eu acho que hoje em dia todo mundo tem muita dificuldade de estar no lugar que está, fisicamente, né? A pessoa está aqui, mas está com a cabeça em outro lugar, está aqui, mas não está, né? Está pensando em outra coisa, está viajando. Eu acho que é importante você... No jornal hoje eu dizia isso, que o melhor lugar do mundo naquele momento para mim era aquele estúdio, porque no estúdio ninguém falava acabou o ovo, falta banana, o Eduardo dormiu na aula, Duda era pequeno, né? Sabe, assim, ninguém me trazia um problema, né? Porque eu já tinha o Líbano via satélite, eu tinha um monte de problema para dizer. Então não tinha nenhum problema na minha vida pessoal que me afetasse ali, do meu cotidiano. Eu gostava disso, de ficar fechada ali, prestando atenção no que eu estava fazendo. E essa atenção, o gostar de ouvir história, sabe? Não ter ansiedade, sabe? Deixar a pessoa falar, é muito confortável isso. Isso é o bom do podcast, né? Porque na TV tem o tempo cronometrado, você tem ali X minutos para a resposta. Se não, se for ao vivo, então, diferente. Se não tem que cortar eu lutei no início da minha história de entrevistadora
para colocar no ar 7 minutos. Hoje eu faço entrevista de 1h45, relutantemente, porque eu não gosto muito, eu acho que 1 hora é boa. O Duda não, o Duda já quer ficar. Por ele já ficava 5 horas, eu acho. Dependendo da pessoa, até que eu ficaria mesmo. Vou até usar esse gancho, que o Duda me abordou, ele falou, cara, tu é o único entrevistador no Brasil que tem licença poética para perguntar qualquer coisa. Por quê? Porque eu faço perguntas difíceis aqui, usualmente. Tu tá achando fáceis as minhas? Não tô achando que você não é o único. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não, mas Perguntas difíceis. eu acho que ele conquistou alguma frequência, ele chega e consegue falar umas coisas que acho que só ele hoje em dia, não só ele, mas ele consegue de uma forma mais direta, talvez, assim, virou uma marca dele, né? Deixa eu te perguntar, Cada um faz a sua marca. Leda, quem é o teu entrevistado mais inteligente? O cara que tu entrevistou mais brilhante? Te tem uma lembrança assim, esse cara era um Não, gênio. o cara que domina o assunto. Eu não vou dizer nomes, mas o cara que Mas o cara, domina o quem é a assunto, pessoa mais... mulher Eu que vou mudar, domina o assunto. vou mudar a pergunta então. Quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu, pessoalmente? Não sei dizer quem é a pessoa mais inteligente. O entrevistado mais inteligente, o entrevistado que me interessa mais, que eu acho o melhor entrevistado, é aquele que domina o assunto dele, e não é arrogante. Então ele domina o assunto dele, ele não é arrogante, ele é democrático, ele quer compartilhar o conhecimento dele, ele tem prazer nisso. Então isso tudo, esse conjunto da obra, forma uma pessoa muito inteligente. Eu posso dizer para você, o Carlos Drummond de Andrade era brilhante, o Afonso Romano de Santana era brilhante. Eu tendo as pessoas da área de humanas, tá? Mas o mais brilhante, tu acha que foi o que tu entrevistou, foi o Carlos Drummond? Como é que é? Ele morreu, mas a pessoa mais brilhante Inteligente? que tu inteligente. Porque era um ídolo meu, né? Era o maior poeta, o poeta maior Sim. do Brasil. Não tem nenhum até hoje melhor que ele, na minha opinião. Tá. Né? Então, realmente, eu fico pensando... Pessoalmente, Várias tenta pessoas lembrar. são muito boas de entrevistar. porque essa pergunta aqui, ela parece fácil, mas ela é extremamente difícil. Até veio um entrevistado aqui, perguntou pro Coleta, quem é a pessoa que tu acha mais inteligente? Ele travou, 2 minutos, não respondeu. Porque me interessa muito saber de que forma que a pessoa avalia como é o grau de inteligência de alguém. Eu não sei avaliar o grau de inteligência de alguém, mas são também vários nunca me tipos de interessei inteligência nisso. também, né? Eu me Mas, interesso mais pela inteligência- competência. Eu realmente mas tem a tua percepção. classificaria Com pela certeza. competência. Né? Eu não vou classificar pela inteligência. Eu gosto da competência. Uma pessoa muito competente, uma pessoa que domina completamente o assunto. Boninho, O Boninho, não Boni. entrevistei o Boninho. o Boni. O Boni é brilhante. Claro que ele é uma inteligência. O Boni tá me devendo essa entrevista Tá aqui. me devendo Tô devendo. também. É. Tá me devendo Ele ia também. vir e aí me deu um balão no lançamento do livro e desapareceu. E aí foi para Nova York comer. Eu acho, sei lá, eu gosto da pessoa competente. Me fascina a competência. Mas me fascina esse combo. A competência, mais a simplicidade, a não arrogância e a vontade de compartilhar. Entendeu? E o prazer que a pessoa tem de falar sobre o assunto que ele foi convidado para falar. Eu vou dizer para você, Agnaldo Silva é uma pessoa ótima de entrevistar, porque ele não se poupa na narrativa, ele compartilha, ele fala o diretor que eu mais gostei de trabalhar, falando, independente de mim, porque eu sou mineira, eu gosto de ficar em Porque eu cima tirei do o muro. nome dela. Agnaldo Silva. Não, Agnaldo na área dele, o Boni na área dele, o Carlos Drummond, o Afonso Romano de Santana, que é uma pessoa que eu era encantada. Enfim, eu era encantada porque ele morreu, eu Sim, sou sim. encantada até hoje com a obra dele. Várias pessoas eu também não entrevistei como deveria, porque uma coisa é você fazer uma entrevista lá nos anos 80, Mas tinha um script. nos anos 90, Agora é outra, não né? tinha o script, mas... Mas tinha um como é que eu tempo vou te limitado. explicar? O tempo era limitado. É. Então você tinha que concentrar, sabe? As perguntas e fazer tudo muito rápido e tal. E Eu acho que pode priorizar coisas. Hoje em dia a gente mais, pode né? aproveitar a pessoa mais, a gente pode aprofundar mais. E Mas que paradoxo maluco, né? Porque hoje em dia o consumo de conteúdo é 1 minuto, assim. Então, apesar de os conteúdos serem mais longos,
as pessoas assistem Eu só o corte. Não, mais ou suspeita, menos, porque as pessoas apesar da minha assistem- idade, eu assisto mais os seus cortes do que a entrevista bruta de vocês, do Café com Pé, entendeu? Claro. Os cortes, porque aparecem para mim Não, frequentemente. mas a gente então, Qual foi a Agora, jornalista, a qual foi a entrevista- jornalista que te inspirou? um jornalista que me inspirou, Fernando Gabeira. Eu acho que ele é uma inspiração para mim. Porque Ele é bom mesmo. eu tenho um carinho especial por ele. Ele é e bom tal. mesmo. Mas eu conheço vários jornalistas. Alberto Dines era brilhante, o Carlos Lemos é brilhante. Fernando era Gabeira era o brilhante. primo mais velho dela. Que Era, Primo irmão? tipo, Primo irmão, é. Primo irmão, Ah, que legal. E era o primeiro jornalista que eu conheci na vida, né? Porque os outros eu não conhecia. Uhum. Depois eu fui conhecendo várias pessoas em Juiz de Fora, porque a minha formação, ela é muito, assim... Eu tenho várias admirações, vários estágios de admiração, entendeu? Uhum. Porque começa em Juiz de Fora, onde eu nasci, onde eu me formei em jornalismo, onde eu comecei a minha história. Passa pelo Rio, pelos jornais impressos. Aí entra Dines, entra Lemos. Vem de novo o Gabeira, porque ele foi muito bom na época dele de Jornal do Brasil. Entra o Jornal do Brasil, sabe? Que era o melhor jornal do Brasil, porque o jornal impresso tinha uma importância. Aí aqui Muito em São grande, né? Paulo, o Jornal da Tarde, Ivan Ângelo, e todo o seu grupo. Então, porque era uma revolução. O Jornal do Brasil foi uma revolução na imprensa. O Jornal da Tarde aqui em São Paulo, nossa, não é esse Jornal da Tarde, se é que ele existe até hoje, era outro. Entendeu? Feito por gente muito inteligente, brilhante mesmo, sabe? E isso me encantava profundamente, porque eu escolhi inicialmente o jornalismo impresso, eu não escolhi a TV. A TV foi um acaso na minha vida. Depois eu me apaixonei. No dia que eu conheci, eu me apaixonei. Me apaixonei, foi amor à primeira vista mesmo. A primeira visão, assim, quando eu olhei aquele monte de TV, aquele que a gente chama de corte, o corte, aquelas TVs todas, aquela gritaria do ao vivo, meu Deus, que maravilha aquilo. Sabe o que eu Eu queria? pirei ali, O que eu sabe? queria era que tu passasse uma retrospectiva da tua, e tu passou. Eu consegui. Duda, deixa eu te perguntar, qual o futuro da comunicação? Como é que tu enxerga o futuro da comunicação? Cara, pergunta muito complexa, né? Ele fica o Porém, dia inteiro pensando coisas. Mas eu perguntas gosto assim. muito disso, cara, porque eu tô o tempo todo pensando assim, né, com a inteligência artificial. Você falou da Adapta aqui, aí quando eu vi aquele vídeo do Danilo Gentili falando do Adapta, aquela aula inaugural do Adapta, aí eu vi, porque o único brasileiro que trabalhou nas pesquisas do ChatGPT, o Magno Maciel, aí eu mandei direct para ele. E aí a gente até ficou camarada, agora eu tô junto com ele lá na faculdade Hub do Grupo Primo, ele tá fazendo cursos presenciais, a primeira foi agora mês passado, a segunda vai ser no final do mês. Então, você vê, aí eu participei, né, do dia de bootcamp ali, de treinamento, e ali você consegue ver a quantidade de coisa que uma pessoa sozinha, usando meia dúzia ali, 10 plataformas de inteligência artificial diferentes. Leda, eu não entendo nada. Eu nunca abri. Fazer. Eu não sei como é que é. Pra Abri mim é viagem, pra mim é uma ficção Adapta científica para aprender. Não, então, Abri Adapta para aprender como funcionava a plataforma. você já viu a plataforma Opus Clip, de fazer clipe de corte? Igual a gente tá falando de corte aqui? Então, a gente usa bastante já. Larga o vídeo aí, e lá ele te manda. É uma loucura. Você faz É uma loucura. baseada É um negócio que tu não acredita que Não existe. me inclui E ele nisso, já porque corta, já, ele pega já o- tá bom, né? Eu tô na internet, tô fazendo meu canalzinho, me deixa lá. O chat GPT, aí tem agora o Eu nem Elon sei como Musk é que tá falando funciona que o chat provavelmente a última vez que o Grok, sei lá, a Grok, plataforma dele, né? Grok 3, tá atrás dos concorrentes, foi essa agora, segundo ele, vai ser... O próprio WhatsApp já tem a plataforma de inteligência artificial da Meta já embutido no WhatsApp, o brasileiro usa muito o WhatsApp. Então, eu acredito que vai ficar cada vez mais, a gente vai virar cada vez mais ciborgue, assim. Eu comprei agora o Plow, aquele gravadorzinho, vai chegar agora no final do mês. Nem sei o que é. Que é um gravadorzinho fininho, que você pode fazer com o próprio telefone, mas você vai inutilizar teu telefone usando o gravador e tal. Então é um gravador fininho que você já coloca, ele escuta tudo, por exemplo, eu poderia estar aqui, escondido aqui no cantinho, gravando tudo aqui, e no final ele já ia dar a minutagem, quem falou quanto tempo, quais são os assuntos principais, aí já fazer o pré-corte, é o que a gente vai implementar no nosso canal a partir de agora para facilitar a nossa vida. Ah lá, já tá usando ali também, ó. Isso é humano, ele tá fazendo isso de forma humana. É inteligência humana, né? Então,
E aí, juntando uma máquina e essas ferramentas de inteligência artificial com pessoas inteligentes, interessadas e bem treinadas e curiosas, aí o negócio vai ficar muito absurdamente escalável. E aí, por exemplo, no meu universo, eu acredito que eu vou poder, por exemplo, colocar o Duda Nagli em Bollywood, Hollywood, Netflix, Amazon, Globo, tudo ao mesmo tempo, licenciando a minha imagem. E aí eu vou poder, autorizando, cada pessoa vai escolher o jeito que vai querer autorizar. Claro. As pessoas mais livres, igual vocês aí, vão fazer campeonato de corte, vão liberar a imagem para todo mundo usar, basicamente, com regras básicas. Mas eu acredito que eu vou poder, sem precisar ir, né, parar todo o tempo, porque hoje, para mim, tanto com a separação, eu passei a falar um pouco isso em entrevistas, que eu fiquei no primeiro ano de separação, falando, cara, se rolar um convite para uma novela no Rio de Janeiro, a minha vida vai colapsar de vez, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir estar no Rio de Janeiro, e novela espera-se muito, para mudar um holofote de lugar, demora meia hora, você fica lá esperando, às vezes você chega para gravar a cena, texto estudado, tudo certo, chega lá, choveu, ih, não deu, tá chovendo, aí todo mundo, aí eu volto para São Paulo, aí eles remarcam a diária, aí chega, pega o avião de novo, chega Isso não lá, é por causa da separação, isso é por causa da choveu de Zoe. novo. Não, tô falando por causa da Zoe, óbvio, bom. porque... Não, porque não ficou claro. Ah, tá, mas eu tô falando Ficou assim... parecendo que era por causa da separação. Não, por causa da quando, na separação verdade, no é por causa sentido de ter que dar da atenção para minha paternidade, filha num né? momento tão sensível, né, então de explica. nova realidade. Agora já está estabilizado, já está em velocidade de cruzeiro, está tudo certo. Mesmo assim, essa parte de... Isso é uma outra coisa que o jornalismo modernizou muito. Por exemplo, tem um grande amigo da minha mãe que é locutor de jornalismo na Record, e ele já gravava boa parte dos offs dele em casa, no seu closet, com um gravadorzinho. E o ator não tem ainda essa coisa, essa mentalidade de você gravar cenas em casa e mandar para a emissora o corte pronto. Então você ainda está muito limitado à presença física do time todo no mesmo lugar, sabe assim? Então, dependendo do estúdio e tal. E Porque hoje em dia isso não é... a novela é contracenada. O apresentador de um programa tipo Globo Repórter, ou tipo Domingo Não, mas eu Espetacular, cansei... que tem matérias longas, por exemplo, matérias de 10, 15 minutos, que hoje em dia tem, né? Um monte. Depois eu Ele vou... pode gravar o off da casa dele, porque ele não vai Não, contracenar mas com eu ninguém. cansei Um de editor de imagem contracenar. vai cobrir, como a gente fala, cobrir aquele Uhum. off, ou seja, Eu colocar cansei uma de imagem contracenar com naquele um vaso off. de samambaia que como você se gravou. fosse o Tarcísio Meira, porque o seu Tarcísio não podia ficar muito tempo em pé, e não podia mesmo. Então você tinha que ficar, ele fazia parte dele, né, a antiguidade é posto, óbvio, e depois ele ia sentar pro cantinho dele lá e tal, e aí eu tinha que dar a minha fala olhando para um vaso de samambaia. Claro, seu Tid, Tarcísio, né, seu Tid. né, Como era é que o ele nome do chamava? personagem na novela Páginas da Vida. Então, muito dessa parte de contracenar, por exemplo, as maiores produções do cinema internacional da Marvel, eles estão ali atrás dele tem um pano verde. Uhum. Não tem o Hulk ali atrás, ele não Sim. está contracenando com o Hulk. É um cara com um negócio de papelão com um monte de pontinho em volta. Então, Uhum. ele está ali falando com o Thanos e com o Hulk e não tem Hulk nenhum ali. Sim. Então, boa parte daria para... Então, eu tenho muita... como eu gosto muito de tecnologia, eu Mas eu acho que vai acho que eu perder o poderia calor, ser não acha, muito não? útil nessa parte de modernização do modelo de produção, edição e engajamento e criação de conteúdo para engajar o público na história principal. Acho que vai poder captar uma cena com um dos atores em Paris e o outro no Rio de Janeiro. Não precisa do ator mais, entendeu? Com a inteligência artificial você consegue aumentar Mas não perde absurdamente nada, a você não escala. acha que perde humanidade? Não, perde. Aí sempre vai ter a alta costura. Sempre a pessoa vai querer a bolsa Hermès feita à mão. Mas a maioria absurda de bolsas vendidas no mundo são feitas em máquina. Então tem a coisa, vai ter a alta costura e vai ter o popular. A gente vai Deixa eu conseguir fazer uma ganhar pergunta aí. volume. Você fala de otimizar o popular, né? A gente tem que usar os dois juntos. Eu queria que tu traduzisse em palavras o furacão que foi na tua vida a chegada da Zoe. Olha, foi uma emoção, mas está sendo, porque o barato dessa história é que eu não sabia que eu ia me apaixonar tanto. Eu não fiz na minha cabeça. Eu achava que a maior paixão da minha vida sempre seria o Duda, que ninguém nunca competiria com ele. E não é uma questão de gostar mais ou menos, mas é uma questão de achar que esse amor nunca será, nunca haverá outro, entendeu? Não tem amor de filho. Você ama o seu filho mais que tudo na vida.
Aí vem um neto, uma neta. Eu falava, uma neta, todo mundo falava, neta, você vai ver como é que é. Eu falava, como assim eu vou ver? Eu não acreditava que seria tão forte, nunca acreditei. Eu fui acreditando, e ela me fez acreditar. Não, porque eu fui sentindo aquilo, e aquilo foi aumentando, eu falava, que estranho, né? Eu gosto tanto dessa menina assim. E aí agora que ela tem voz, agora que ela fala, que ela opina, e que ela corrige, que ela se mete, porque ela é xereta pra caramba, eu vejo que eu sou completamente apaixonada É por que o ela. negócio vai Então, sempre evoluindo. Cada vai- vez a gente vai é, ficando mais tempo, eu vou vai tendo ficando mais mais história apaixonada junto. e e foi um vai furacão mesmo, mas eu não podia imaginar aquilo, que ia ser assim. Eu não senti desde o começo, sabe? Você vai ser avó. E eu falei, ó, entendeu? Eu falei, legal, você é avó, vai ser um barato e tal. Conversei com as amigas minhas que já eram avós e todas falaram, você vai ver. Me olhando com ar, sabe, superior. Dizendo, ela não sabe de nada. E eu não sabia mesmo. Tinha toda a razão. Foi Bárbara, está sendo Bárbara. A gente viajou agora com ela no carnaval. Ela é muito engraçada. Ela tem humor, ela tem garra, sabe? Ela tem um espírito interessante e muita personalidade. É muito É interessante. esperta, Né? E ela é decidida. É rápida, né? Não, Observadora. tudo ela se mete, e ela é muito rápida. Isso eu acho muito legal mesmo. Ela tem um O Ferri- raciocínio rápido. O Ferri perguntou qual que seria o futuro da comunicação, e eu queria perguntar qual que seria o futuro da arte. Porque a gente está vendo hoje a arte se tornar uma coisa dopaminérgica, a música, por exemplo, é só refrão chiclete. A gente perdeu aquela música que foi um trabalho Perdeu longo, qualidade, né? perde qualidade, perde trabalho. Qual que é o futuro disso? A inteligência artificial vai substituir o artista? Como é que vocês pensam sobre isso, assim? Cara, substituir acho que nunca. Porém, a arte e técnica têm a mesma origem etimológica, né? Então, as artes dramáticas e as técnicas basicamente a mesma coisa. Tem a parte material ali. E aí, óbvio, que quando você consegue retratar com maestria a essência humana de forma universal, aquilo é um clássico e todo mundo vai... Cada vez que você assistir um filme que é um clássico que conseguiu imprimir ali aquela essência universal das virtudes, dos desafios da vida, da humanidade, aquilo vai tocar automaticamente. Isso é meio inexplicável, assim. Isso tem... Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a boa parte da minha carreira foi como ator de novela. Como é que é novela em inglês? Soap opera. É a historinha para vender sabão. A primeira telenovela no Brasil também foi encomendada por uma empresa de cosméticos a uma agência de publicidade para produzir. E o termo novela vem de novelo mesmo, do gênero literário. Então, assim, você tá ali, aquele novelo com a pontinha para fora. Aí você começa a puxar ali, e de repente o negócio vai desembaraçando, aí você vai, por curiosidade, vendo como é que é aquela história toda, né? Que tá ali, aquele fio todo bagunçado, você vai conhecendo a cada capítulo, mais uma parte daquele fio, e no final você vê que o fio chegou ao fim ali e tal, mas sempre vai existir a coisa da conversa em torno da fogueira, que é o podcast moderno, e sempre vai, sei lá, a Bíblia, o livro acho mais que importante da vai história da evoluindo. humanidade, ele é todo Vai construído ficando baseado diferente, mas em não vai contos morrer, e parábolas entendeu? e tal. É o melhor jeito de passar conhecimento e essência das coisas. Você não vai, não é porque a música é ruim, eu acho a música de hoje moderna, Muito pior do que a... pois é, em relação à música popular brasileira, a música popular brasileira caiu muito, se você considerar tudo isso de hoje música popular brasileira, né? Uhum. Mas não vai matar a acumulando, música você consegue brasileira, ouvir né? Ela vai- Vivaldi, porque Bach. você vai ouvir Vivaldi a vida inteira, vai ouvir Bach a vida Uhum. inteira. Tudo isso vai, né? Claro. Você vai gostar disso aí, quem gosta de música vai gostar. Então vai continuar isso e vai ter também essa música Mequetrefe aí. Mas não parece que hoje em dia é muito mais preguiçoso. Quer dizer, pô, para escrever uma música lá no Tom Jobim escreveu uma música, ele demorou semanas. Hoje em dia, ele fazia uma hora. hoje em pô. dia, hoje Era em um dia os brilho, caras era um falam, meu, gênio. fala sobre o jogo do tigrinho que a tua música vai viralizar. Tipo assim, não ficou preguiçoso. Essa coisa de existe- viralizar está estragando muito, eu acho. Existe a Tá todo possibilidade. mundo só pensando em viralizar. Não todo mundo, sempre vai. Porque Não,
cada vez mais Não é todo vão ter mundo, mais claro. nichos e Exagero, mais eu vou dizer bolhas e todo mais... mundo. Então, assim, Mas- eu acho que cada vez mais vai ter uma diferença assim, entre os curiosos, as pessoas que buscam conhecimento, que buscam se educar, se adestrar, buscam virtude, se fortalecer e tal, e as pessoas que vão ser mais sensíveis aos estímulos externos assim de curto prazo, né? Essa dopamina barata. Então, a chance é de meio que separar mesmo entre pessoas super Mas é de inteligentes e coexistir, pessoas mais... Você acha Então, que um mata o não outro sei, ou que vai porque- coexistir? Não. Imagino que talvez as pessoas que não tenham essa fibra moral de vão acabar comendo tanta porcaria, usar drogas, porque hoje em dia tá cada vez mais, né, o acesso. As pessoas escolhem abreviar a sua vida, e tem pessoas que escolhem viver mais e melhor e através das gerações. Eu adorei que a tua mãe disse... Por isso que eu não gosto de dar entrevista. E tu arrastou ela aqui pra vir aqui. Não, Eu vou aproveitar. Ela não gosta de sair de casa, depois que eu não começa, ela gosto de adora. sair de casa. E depois que tem repercussão, toda ela fica vez que eu tensa. vou dar uma entrevista, eu fico pensando, isso vai viralizar, vai me dar um trabalho. Porque eu já fui cancelada tantas vezes, já me deu tanta molação. É claro que eu já liguei muito, já chorei, já me aborreci, depois parei de me aborrecer. Porque aí começou a ficar tão constante que eu escolhia, ou eu me aborrecia para sempre, ou eu, né, apertava o botão do dane-se, para ser elegante. Então eu vou entendeu? aproveitar e fazer uma pergunta gancho Ah, nessa tua resposta. O Brasil, nos últimos anos, lançou uma lei chamada Lei Rouanet, que não tinha na tua época. Né? E a Lei Rouanet... a Lei Rouanet existe desde o Sérgio Rouanet. Há acho que 20 tem- anos, né? Acho. Tem 18 anos, né? Sei lá, eu conheço a Lei Rouanet. Essa parte da distribuição. E aí foi... Mas eu não sou contra a Lei Rouanet. Calma. Deixa eu molhar o bico aqui. Nos últimos anos, né, dizem as más línguas que a Lei Rouanet foi usada como instrumento de compra do meio artístico em troca do apoio político. Você acha que isso aconteceu no Brasil, acontece no Brasil ou não? Acho que acontece, mas acho que a Lei Rouanet é uma boa lei. Porque a ideia dela é que a empresa privada ajude o pessoal das artes a produzir e a compartilhar essa produção, que eu acho que é a perna que falta na Lei Rouanet nesse momento histórico que a gente está vivendo. Não é? Você leva um financiamento da Lei Rouanet e cobra ingresso. Você leva um financiamento da Lei Rouanet, publica um livro e não distribui nas bibliotecas municipais, estaduais, tem um X federais. ali de Enfim, ingresso, você tem eu que mesma já liberar. usei a Lei Rouanet. Eu lancei livro pela Lei Rouanet, mas a gente tinha um compromisso de distribuir X número de livros, sei lá, 10%, 20%, estava lá no contrato, não sei, não me lembro mesmo. Tu acha que o pessoal da Porque política eu contratei uma pessoa usou... para fazer isso, porque a Lei Rouanet é seríssima. Você pega um talão de cheque só para a Lei Rouanet. Tu acha que o Entendeu? PT, Você por a exemplo, esquerda transformou isso numa ferramenta de compra de apoio político de forma errada, eu acho uma que boa a lei, uma esquerda boa... uma usa boa- a Lei Rouanet para isso, para usar Mas o tu acha que dinheiro os público. artistas, Mas eu os não artistas sei. que recebem milhões da Rouanet, eles apoiam a esquerda por causa do dinheiro que eles recebem ou eles Isso eu não acreditam sei. mesmo no PT e aí Eu acho recebem que o eles dinheiro? devem, Até vou fazer uma peça 15 milhões. Sim, mas uma parte deve acreditar e uma parte deve só usar, como em tudo na vida, entendeu? Uhum. Mas a lei em si, ela não é ruim, entendeu? Se você cumprir a lei. Então eu me lembro que o rapaz que eu contratei, o Raman, que fazia parte da Montenegro e Raman daquela época, o Raman ficou encarregado, Nilson Raman, de cumprir a Lei Rouanet. E cumpriu, porque tinha coisas que eu fazia errado, por exemplo, fui entrevistar a Raquel Jardim, uma escritora que eu queria que tivesse no meu livro, o livro de entrevistas. E aí, claro que eu não peguei recibo com o taxista, peguei um táxi, fui na casa dela, peguei outro táxi, voltei para minha casa. Aí falei para o Raman, tem esse tá aí? Ele falou, cadê o comprovante? Eu falei, não tem. Ele falou, então ficou no prejuízo. Entendeu? Você tinha que comprovar tudo tinha que estar muito rigoroso. Então eu acho que quem trabalha com a Lei Rouanet e cumpre a Lei Rouanet é legítimo, entendeu? Mas a Lei Rouanet é para compartilhar a cultura. O objetivo dela era esse, né? Você captar dinheiro para compartilhar a cultura. Talvez Agora, o mecanismo de incentivos não seja tão como tem bem, hoje arquitetado. tem milhões de assim. leis Rouanet. Cada estado tem a sua, cada cidade tem a sua lei, a sua lei de Incentivos incentivo, municipais, lei de incentivo estaduais, municipal, estadual, federal. E a Lei Rouanet é federal.
Agora, ela foi usada, ela está sendo usada, ela tem sido usada de uma maneira muito questionável. Por todo mundo? Não sei. Eu não tenho esse conhecimento. Agora, Esse tipo de lei de incentivo acontece no mundo inteiro, sempre aconteceu. sim, Nunca mas ele existiu não cinema deveria sem estar ligado, incentivo não e deveria vice-versa. estar ligado à ideologia Ou preferências reinante, pessoais, né? preferência pessoal, mas eu acho que sempre vai estar. Em qualquer governo vai estar. Por isso que eu fui muito cautelosa quando você fez a primeira pergunta. Porque eu sou uma pessoa conservadora, mas não sou cega, entendeu? E não estou comprometida com nenhum tipo de desordem, entendeu? Ainda que ela venha de uma pessoa que eu goste ou admire. Vou parar de Então, admirar, por de isso que repente. esses Você entende? títulos É são muito confusos, difícil porque você falar, sou assim. tem um Porque pacote, né? Você é um fala, pacote, e sou tem de direita, coisas sou que eu de não vou esquerda. comprar desse pacote, Tem um entendeu? pacote de coisas. Tem coisa às que eu não vezes vou comprar. confunde, porque o negócio veio da Revolução Francesa, né? Quem senta à direita, à esquerda do rei, aquela coisa. Eu nem tenho esse conhecimento, mas Então, aí tem. Acaba eu sou mais confundindo intuitiva que culta, eu sou mais superficial do que profunda, mas na aquela coisa, verdade. se tá na lei, tem que ser obedecido, depois É, você mas tem eu que acho mudar a que lei. É o jeito da direita enxergar a coisa. E a obedecer esquerda, às leis já é uma questão, né? a esquerda É uma tem essa coisa questão mais. que se sobrepõe às outras questões, né? Cumprir a lei, pagar os seus impostos, ser honesto, isso não devia ser virtude, isso devia ser padrão, né? Mas é virtude hoje, né? É também Qual virtude. Eu foi? acho que é virtude, mas deveria ser padrão. Qual foi a importância do Oscar que o Brasil ganhou com o filme Ainda Estou Aqui? Olha, eu acho que é legal ganhar o Oscar. Eu só acho que o filme. Eu não vi o filme ainda, porque eu tenho preguiça de ir ao cinema. Vou confessar isso. Eu não vi só por isso. Não é um preconceito contra o filme, de jeito nenhum. Ou contra a Fernanda Torres, ou contra qualquer coisa e tal. Mas eu também sou a favor da anistia. Eu fui a favor daquela anistia, que anistiou as pessoas que foram contra, que lutaram pela Revolução. Mas os Né, pra anistiados. Mas foi revolução ou foi golpe em 64? Foi revolução? ou foi golpe? Sei lá se foi golpe ou revolução. Vai me botar nessa cilada, não. Golpe ou revolução prendeu muita gente. Aí pergunta, E os baniu militares muita eram de gente. direita ou de esquerda? Né? Porque, Baniu muita gente. Essas pessoas voltaram, foram reintegradas. Eu queria saber por que não pode ter anistia agora para quem Mas os escreveu, anistiados perdeu. são contra a anistia. Mas espera aí um instantinho. São. Mas eu queria saber por que não pode anistiar agora a moça que pegou um batom e escreveu Perdeu o Mané. Qual o crime disso? Entendeu? Uhum. Você pode até multá-la para ela pagar a limpeza do lugar onde ela escreveu Perdeu o Mané. Eu não sou contra você cobrar isso, entendeu? Uhum. Mas eu sou contra ela ficar presa. Porque tinha que anistiar como anistiaram as pessoas que foram banidas, que se resistiram à ditadura militar. Né? Então, por que não se anistia agora? Então, eu acho muito questionável. Agora, o Oscar, eu acho que foi bacana, mas eu acho que... Mas tu acha que o filme ele faz apologia a... Não, contra acho que a o filme anistia? dá uma versão. O filme conta a história por um lado, né? Uhum. O lado do Rubens Paiva. Eu entrevistei o Marcelo Rubens Paiva, eu acho que pela primeira vez, deve ter 30 anos. Deu muito tempo. O último programa que eu fiz, o último Sem Censura, é verdade, o último Sem Censura que eu fiz, um dos entrevistados era o Marcelo Rubens Paiva. Aliás, foi para ele, não foi dos últimos, não. Foi no dia que eu soube que meu contrato não ia ser renovado. Ele foi a primeira pessoa para quem eu contei. Ele estava na bancada do programa e ele falou, tá tudo bem, eu tô achando você esquisito. Eu falei, não tá tudo bem. Eu acabei de saber que não vou renovar meu contrato. Eu tinha 20 anos e 8 meses naquele dia que eu fazia aquele programa. Quase 21 anos. E o diretor deu essa notícia logo antes dela entrar ao Antes vivo de na entrar no ar, transmissão. claro, porque a pessoa não tem sensibilidade, né? E eu contei para o Marcelo Rubens Paiva, olha só, eu acho a história do pai dele uma tristeza, eu acho tudo um horror. Uhum. Se desaparecer com uma pessoa, é um horror. Agora, você tem que contar o outro lado também dessa história, né? Das pessoas que sofreram por isso. Eu acho que o filme conta a história daquela família, daquela situação. Eu acho que é legítimo por isso, entendeu?
Mas eu também acho legítimo contar outras histórias e outros lados, e outro lado dessa história, entendeu? Uhum. Quem era o Rubens Paiva? Não sei, ninguém sabe, né? Há versões na internet, já recebi várias. Mas eu também eu não saio confiando em tudo que eu recebo, entendeu? Uhum. Então, outro dia mesmo, anteontem, alguém me mandou e discutiu comigo que um jornalista tinha feito uma entrevista com o ex-ministro do STF, que ele tinha dito isso e aquilo. Eu falei, isso não faz sentido. Aí fui lá no boatos.org, estava lá, boato. Entendeu? Uhum. Primeiro eu fui no YouTube e procurei essa entrevista. A entrevista era longa, fiquei com preguiça, procurei uns cortes. Nenhum dos cortes divulgados tinha essa declaração sobre as criptomoedas. Uhum. Aí eu falei, essa história não tá prestando. Não achei ali, aí perdi lá uma hora e pouco, até concluir que era realmente Fake falso. Entendeu? Porque hoje em dia eu não nesse posso sentido, dizer por quem é exemplo, o cara, porque eu recebi um monte de informação sobre ele e a atividade pela qual os militares o prenderam. Mas ainda que tivessem prendido, não tinham direito de matá-lo. Então, tá errado. Não é? Então não é legítimo, a atitude lá não foi legítima. Mas falando do futuro da comunicação, do futuro da sociedade... Ficou preocupado com a pergunta da comunicação. Não, Porque ele não fechou, Você né? falou do negócio é humanamente inabarcável a gente conseguir assistir tudo que está sendo publicado hoje e ler É impossível ler a quantidade tudo. de leis que são criadas por ano no Brasil é Não, impossível. leio, eu não falo livro. Então, eu nesse compro um monte de sentido- livro que eu não termino de Não, mas ler, eu que tô eu falando começo e não de termino. de porque lei. eu não tenho tempo de de lei ver tudo. e dos fatos. Então, nesse sentido, eu acredito que as ferramentas de inteligência artificial podem ajudar muito a gente a limpar um pouco, porque eles são muito bons em buscar padrão. Então, ver ali, filtrar, pega um contrato. Hoje eu pego um contrato, coloco ali no chat GPT, me diga os pontos sensíveis aqui desse contrato. O ponto sensível é esse. Eu economizo horas de advogado com isso, né? Eu ia mandar para advogado. Aí quando ele tivesse tempo, ele ia analisar, assistente e tal, ia mandar de volta. Senão a gente Então- está com um contrato pendente que até agora não voltou. Pois é, então, aí nessa parte toda de saber o que é verdade e o que não é, o que é. Para poder fazer Eu uma perco reforma muito tempo com isso. nas leis, o Brasil tem uma quantidade de lei inabarcável, é impossível seguir todas as leis que o Brasil tem, essa cultura ainda de deputado, eu propus lei, se o cara não propôs nova lei, o cara não fez nada. E a gente vive numa Mas é um sociedade país de que não maluco, cumpre as leis, né? que cria muita lei, aí tem lei que pegou, lei que não pegou e tal. Aí a gente vive nessa maluquice, a gente não sabe o que pode, o que não pode, e vive nessa tensão o tempo todo. Por isso que quando você me perguntou logo no começo, já deu o pé no peito aqui, a pergunta que, aliás, eu nunca entrei nesse assunto publicamente. E então, Por isso que eu perguntei. tem que simplificar essas coisas. A gente tem que aproveitar essas novas ferramentas que a humanidade tem. A internet não sabia que tu era bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Eu tô enchendo o saco. Tô incomodando. Essa pergunta me incomoda O que é ser profundamente. bolsonarista? Porque aí vai virar um corte e vai dar maior amolação essa história. entendeu? Não, pois é. não mas vai daí virar não corte tem- aqui, relaxa. Não Eu, tem eu, como não refuto. fugir de amolação hoje não, em mas dia. eu gosto de fugir de amolação, porque eu não Mas quero mais ser é incomodado, impossível, é entendeu? aquela coisa da jornada do herói, não tem É que o Duda negação fica ao inventando chamado. de me trazer nas entrevistas, de fazer isso. Verdade, importantíssima a tua gosto por presença, isso. porque é o seguinte, a nossa audiência Eu não vai gosto por isso. amar te escutar. Eu tenho Essa uma pergunta é uma chatice. Exato, mas eu Porque tenho uma pergunta. outro dia uma mulher fez isso comigo no elevador. Tava no elevador. Tu é bolsonarista? Ela chegou pra mim e falou: tira uma foto comigo, porque você é bolsonarista. Eu fiquei tão perplexo que eu devo ter saído assim, ó, na foto, entendeu? Eu levei um susto. Eu tava dentro do elevador. Como é que eu pude imaginar que uma pessoa entrar, falar uma frase dessa? E com um telefone na mão. Eu não vou negar de fazer a foto, entendeu? Mas eu também não vou parar pra explicar pra ela, porque o elevador chegou. Mas não tá chato esse negócio, Mas eu acho que tá essa polarização. chatíssimo isso. Não, mas o que é Tá ser chatíssimo. bolsonarista? Eu não sei Eis o a que é ser questão. bolsonarista. O Ser que é bolsonarista isso? foi uma expressão criada para diminuir, para irritar as pessoas que não votaram na esquerda. Exato. Entendeu? Não, É só também. isso. Eu vou É só aproveitar, vou aproveitar uma o gancho. Eu maneira tenho de irritar. eu tenho uma pergunta. Dada a tua experiência, e o Duda é um cara mais novo, tu que acompanha o jornalismo e a política aí, é longa data, né? Sim. Hoje, quais são os 3 principais problemas do Brasil, na tua opinião? Eu estava né? na bancada que noticiou a morte do Tancredo, então eu estou há anos nessa história. Na tua visão, quais são hoje os 3 principais problemas do Brasil? Tua opinião, pelo que tu acompanha.
A corrupção, Acho que a é o- educação tu acha que é o primeiro problema? e é a esse? segurança. Estresse? Eu acho que eles estão juntos. Eu acho que aí está tudo junto, entendeu? A corrupção, Nessa ordem? não sei se é nessa ordem, eu acho que é nesse combo, entendeu? É um combo. A gente não tem educação, a gente brinca com isso a vida inteira. O candidato que fala que é o candidato que vai reformular a educação nunca é eleito. Quem é eleito nunca reformula como deveria. Nenhum governo, nem de direita nem de esquerda, investiu nisso profundamente. Ponto. A segurança é um calcanhar, aí, um cotovelo, sei lá como é um inferno, e ninguém toma providência. Outro dia eu vi uma entrevista aí, que vou falar aqui também, vai ser outra confusão. Eu vi uma entrevista Já que do tu Cláudio veio, Castro. Já que eu tô aqui, eu vou agora vou já... escancarar. Eu quero como Não, é porque completo. eu vi uma entrevista do governador Cláudio Castro que eu não conheço, nunca votei nele, não conheço ele, não sei nada da vida dele. Ele deu uma entrevista e esclareceu a questão e mostrou por que a segurança não dá certo no Rio de Janeiro. E não dá certo por causa do Poder Judiciário. E é verdade. E ele falou, isso foi uma coisa interessantíssima. Eu vi no Twitter várias pessoas criticando e vi também várias pessoas apoiando, mas achei de uma coragem, que eu nunca vi um governante falar tão claramente sobre isso. Mas eu acho que é isso, a corrupção, a educação, que a gente não avança no Brasil por causa dela, e a falta de segurança. É impossível você viver num país desse, é impossível que a empresa privada venha investir aqui e aí vai gerar emprego, a gente vai sair da M que a gente está metido, quando isso tudo, esse combo se resolver. Entendeu? Enquanto você der um jeitinho, né, você vai ver o Leopardo mostra isso, né? Na A Itália. gente estava falando. Não é? A gente já do- tem uma série falando que de uma a série gente viu no na domingo, Netflix. por coincidência. Eles têm aqui o pessoal do mesmo nível intelectual, aqui eu assisto Galinha Pintadinha. Não, mas O eu pessoal vou ao aqui é do nível cinema, dele. eu vou ao cinema para ver Moana. Tá? Por isso que eu não vi ainda o. Moana 2. Que é Moana muito, 2. o 1 é muito melhor que o 2. Eu não Pô, vi normalmente né? o filme. Normalmente um Eu é não melhor vi que o ainda Estou Aqui, porque eu só vou a filme infantil atualmente. Porque eu tenho preguiça de ir ao cinema, mas com a Zoe eu não tenho preguiça. Então a gente vê o Leão, vê não sei o que, né? Não, ir ao Moana. cinema também. Ir ao cinema é uma Pode ser você produção, dar né? play na TV. Ah, mas se passasse eu já tinha visto. O Leopardo estreou, sei lá, tem 3 dias ou 4, eu já vi todo. É um filme ou uma Entendeu? série? É uma série É uma com série, 8 6 episódios. episódios. 6 episódios. Ah, tá. E eu vou ver o filme do Visconde. Ontem eu fiquei procurando filme à noite. Achei um sobre a Anitta. Até comecei a ver, descobri que ela chama Larissa, eu nem sabia. Aí eu comecei a ver, mas depois eu continuei procurando o Leopardo e não achei. Olhando o teu passado, e é uma lembrança rápida, um lapso, do que tu sente saudade? Do que eu sinto saudades? Do clima da TV Globo. Da minha época era bárbaro, Tá aí, Boninho. entendeu? Era Boni. muito bom. Boni, não Boninho. Boninho nem estava lá naquela época. Eu troco, Boni. Eu troco porque são... A TV Globo do Boni, a TV Globo do Boni da Alice Maria, que era diretora de jornalismo, que era fantástica. É fantástica. Era um lugar espetacular para se Era um trabalhar. lugar ótimo para se trabalhar, divertido, amigo, parceiro, todo mundo era parceiro, muito legal. Eu acho que hoje talvez estejam divididos em grupos, né, subgrupos. Sempre existe, todo trabalho tem isso, né? Panelinha. Você faz uma panela das pessoas com quem você tem mais afinidade. Deve existir. Só que na minha época era muito legal, era muito bom. Eu sinto saudade disso. Eu gostei de fazer o Ciência, eu gostei de tudo. Eu gostei da Manchete, adorei trabalhar na Manchete. Adorei o seu Adolfo, aquele jeito doido dele. O clima da Manchete era muito bom. Adorei fazer o Sem Censura. Eu realmente estou adorando fazer o YouTube. Eu acho que eu gosto de trabalhar, eu acho que é isso. Eu gosto de trabalhar e de ouvir história. Quando eu junto as duas coisas, eu sou muito feliz. Eu tenho uma pergunta pro Duda aqui para fazer um contraponto, que é fora do escopo aqui que é sobre a tua ex-esposa, que é um ícone da comunicação no Brasil, Sabrina Sato. E eu tenho uma curiosidade pessoal, que é a seguinte: uma super celebridade, ela tá freneticamente em eventos, Sim. todo o tempo, todos os dias. E o coitado do marido não vai deixar a mulher ir sozinha pro carnaval, vai de arrasto junto. Como é que é essa experiência de ser casado com uma super estrela da comunicação e ter que estar todos os dias em todos os lugares de bom humor, sendo simpático com as pessoas que ela é, né? Todo o tempo.
Isso deve ser um negócio insuportável. Na minha. Como é que foi? Mas isso é uma coisa que vem no pacote de você. Eu demorei pra entrar nesse clima, né? Quando eu comecei a fazer novela. Você entrou nesse clima? Não, por exemplo. Não, eu entrei, lógico. A gente se conheceu aonde? Num bar, tomando um chopp. Não, tô falando do clima frenético da Sabrina. Não, peraí. É porque eu voltei a foi falar engraçado da essa. minha experiência. Ela é Vai dar um belo frenética. corte. Não, ela Não, é não, deixa eu frenética. responder. Mas imagina Ela é todos os frenética. dias. Isso Deixa é um eu negócio responder a insuportável. Eu não ia aguentar nunca. Não, mas então, no começo, eu brincava, eu virei a primeira dama do carnaval e tal. Aí entrei no clima, aí fui ali, conheci tudo e falei, bom, fiz minha parte, acumulei créditos e aí fui me retirando aos poucos, assim, do frenesi e tal. Mas eu tô falando da minha experiência como ator, porque isso é uma coisa que vem no pacote, né? Espera-se muito, porque quando você tá no ar, com projetos e com a internet, você está sempre no ar com várias coisas ao mesmo tempo, então você precisa ir a podcast, é por isso que eu falo para você que a gente tem que estar aqui circulando e conhecendo as pessoas, trocando experiências para o público do Café com Fé, conhecer a gente, buscar assistir as nossas entrevistas também no podcast Hoje na Eles vão adorar. Vamos botar aqui na Então, descrição do vídeo o canal então, deles. Eles vão adorar essa sempre entrevista. funciona assim, né? Só Eu que entendo a tese dele, eu só tenho preguiça. Não, mas é padrão. E aí, as coisas, né? Então, basicamente o que eu fiz foi, no começo, eu fui acumulando créditos e depois eu fui colhendo dividendos desses créditos que eu fui, dos juros compostos dos créditos que eu fui acumulando ali na relação e tal. Mas, eu acho que cada um tem que né, é parceria, né? Casal é parceria, os dois têm que estar ligados, assim. Agir de forma complementar, né? Quem que é melhor, Rio de Janeiro ou São Paulo? Cara, são complementares também. Aqui é muito bom para empreender, para conectar, para produzir. Todo mundo que vem para cá... aproveita e fala dos desafios que tu enxerga para ter um podcast, que é a coisa... As pessoas acham que é fácil. É a coisa mais difícil do mundo. Então aproveita... Não, é muito Duda Nagli, difícil você falando conseguir... quais os desafios para fazer um podcast. Você que tem uma ideia brilhante, vou fazer um podcast. Não faça! Porque é uma Faça, trolha. Mas é uma trolha muito boa, porque primeiro, você consegue parar, botar celulares no modo avião e ficar conversando com pessoas super É a única interessantes. hora que eu coloco o Por celular no modo 71 avião. minutos e 47 segundos que eu tô vendo ali na cola do cronômetro aqui. Então tem um lado muito bom. Agora, produzir o podcast é muito difícil. E fazer o podcast, conseguir patrocínio é difícil, conseguir juntar os entrevistados mais interessantes do Brasil no mesmo tempo, espaço, com a equipe. E a gente grava no meu apartamento. Então tem a equipe que tem que montar todo o setup ali de equipamentos e tal. A pessoa tem que ir, aí do nada o cara tem um problema, iria fazer uma conexão no Maranhão, aí Não, o cara, tem que o remarcar. cara liga aqui e fala, não, eu vou ter que dar banho no meu peixe. O cara falou, não, eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu. Tipo assim, qualquer coisa o cara desmarca. Não, tem muito problema, É né? verdade. Tem que levar minha avó no jiu-jitsu. O cara ligou aqui e Aí falou tem uma que vez. conseguir fechar patrocínio, tem que conseguir depois fazer que as pessoas se interessem, né? Porque também você Tem que fazer não adianta boas você ter uma perguntas coisa para as pessoas boa. se interessarem. Aí é mais Olha, difícil eu Aí ainda. tem que adoro. editar, fazer corte. Eu acho que todo mundo devia ir no nosso podcast. Eu vejo vocês também, né? Mas eu vou defender o meu. Porque a gente é muito legal, porque é muito bom, é uma boa conversa, a gente deixa a pessoa falar, dá espaço. Eu acho muito legal. Mas é difícil, é muito difícil. O patrocínio é difícil, as agendas são muito difíceis. Mas eu quero responder essa pergunta, Rio e São Paulo. É muito diferente. É muito diferente. O Rio é uma cidade leve, mais leve que São Paulo. São outros valores, é diferente. Em São Paulo você tem que estar melhor vestido, você tem que... A marca do seu tênis é importante. No Rio, passa batido. Chinelo, Havaiana. No Rio é batido, assim. Mas você vê que São Paulo mudou muito. Hoje em dia você vê na rua muita gente de bermuda e chinelo. Que vocês chamam de chinelo, eu chamo de sandália, mas acho que é porque eu sou de Minas, né? Não Eu tem sei como tanta é no gente sul. de bermuda. Tem em muita São gente Paulo. de bermuda Porque não tem em São tanto Paulo. contexto, né? Não tem a verão tem praia. muita As gente. pessoas Não tem não a passaram praia. na praia. Bermuda é só pra jogar beat, meu. Não, eu acho que hoje em dia tem muito mais gente de bermuda do que tinha quando eu cheguei Então, aqui há o 7 lado bom anos. do Rio é o contato com a natureza, você poder, no meio do teu Não, o dia, Rio dar é um mergulho especial, na é praia. bonito. Tem esse lado do serendipity, né? De serendipidade, que é de você confiar no acaso e as coisas vão... É uma palavra em inglês, serendipity, que depois eu descobri que existe a tradução serendipidade,
que é justamente essa coisa de confiar Vivendo e no acaso aprendendo. positivo, sabe? Você chega na praia sem combinar direito, você combina com um amigo de ir pra praia, você chega na praia, não encontra o amigo que você combinou, quando você vê, você tá Encontra um num monte grupo de outros, amigos, é. aí depois você já tá em outro grupo, o teu amigo que marcou com você também não te encontrou, ele Não encontrou foi. outro grupo, ou não foi, simplesmente não No foi. Rio pode acontecer isso, Mas você pode o- marcar com um amigo Uhum. e ele simplesmente não ia. Mas São Paulo não é a locomotiva São do Paulo Brasil não à acontece toa. isso. As pessoas São Paulo não aqui acontece isso. se encontram no bar bebendo e marcam podcast e vão. Então a gente se conheceu no Espírito Santo aqui em São Paulo, tomando um chopp. E aí, curiosamente, eu vou até falar aqui publicamente, porque é verdade, eu tava no trânsito, no Uber, escutando o episódio do Edgar Corona aqui, que foi ótimo, aprendi muito sobre o mercado de academias no O cara é um Brasil. Ele é uma monstro. enciclopédia Um absurdo, assim. O cara é um absurdo. Muito interessante. A gente tem que levar ele também lá e com o filho também, porque o filho também trabalha com ele, né? Uhum. Então acho que essa dobradinha vai ser muito legal. E aí eu encontrei o Ferri lá, falei, pô, não é possível. Eu ainda fiz questão de mostrar o meu histórico do YouTube. Olha aqui, ó, o vermelhinho até o final, eu tava assistindo agora. Eu tenho uma muita pergunta, coincidência. eu vou aproveitar o gancho e ter uma pergunta dupla para vocês. Já que vocês Mas trabalharam... depois eu quero falar do desafio que eu tô vivendo agora, que eu acho que vocês não sabem, porque é uma coisa muito doida que eu mergulhei. Vocês tiveram anos de televisão e exposição pública, Sim. né? E aí eu tenho uma pergunta que tem algumas perguntas clássicas aqui do podcast, mas o que é mais atraente? Poder ou dinheiro? O dinheiro, né? Porque o dinheiro te dá poder. Não. E o poder não te dá dinheiro. O dinheiro é uma das formas de exercer o poder. É uma forma feminina, né? De sedução. Você seduz com o dinheiro, mas é uma das formas de poder. O poder é realmente a capacidade de que as outras pessoas façam a sua vontade. E o dinheiro é uma das ferramentas que você pode usar para exercer o poder. Que filho inteligente que tu... Ele é bem inteligente, né? Né? Eu fico porque bem encantado. Acho que ele é eu mais acho- inteligente ou espertinho? Não, ele é inteligente. Eu acho até que ele não é espertinho. Tá aí. Eu acho que ele é muito mais inteligente que espertinho. Ele é muito inteligente. Não, mas aí, pô, eu não posso deixar de falar. Eu entrei numa de desafiar o Popó para uma luta de boxe de verdade, agora dia 17 de maio, dia do meu aniversário. Mas vai acontecer? Vai acontecer, dia 17 de maio. Então tá aqui, Duda Nagli versus Popó Freitas, 17 de maio, já que vai ser? No dia do meu aniversário, no Espaço Vibra, em São É Paulo. louco da cabeça. Né? Tua mãe Eu vai não vou infartar nem e a tua pagar no filha vai cachê. zarfar. E a tua Não, eu filha vai... Aqui na prefiro que você descrição não vai ter um vá. link Não, pra eu postar não no Popó. vou. Aqui tem um link. Nós apostaremos no Popó. Peraí um instantinho. Vai ter uma transmissão? Vai, pô. na Ah. Globo. Meu Deus. Eu não vou nessa luta, de jeito nenhum. Não, eu espero que Eu você não não tenho vá. equilíbrio emocional Eu para isso. prefiro que você não vá Eu mesmo, tenho não. certeza. Eu Mas não tenho já- equilíbrio para isso. Quando aconteceram algumas ocasiões que eu não me dei tão bem assim, digamos, fisicamente, eu preferi sempre contar pra ela depois. Que é mais seguro, né? Pra ela Ai, não quando ele ter um era piripaque. pequeno eu via, porque o Duda gosta de lutar faz tempo, sabe? Ele gosta disso, né? E aí um dia eu conheci o Libório, que aliás está me devendo uma entrevista, não sei porque eu não fiz ainda, e ele também não responde a mensagem, não sei como é que fala com ele. Eu Você vou é te muito ajudar, melhor que eu vou nisso. te ajudar. Pô, o Duda escreve para as pessoas respondem logo. Eu escrevo, as pessoas não respondem tão rápido. Não, tem que incomodar, é Enfim, né, chato. tem que Mas o insistir. tal do Sabe, Libório dava Ricardo aula pro Libório. Duda, né? Ele é Não, um mestre, ele né? Minha mãe entrevistou ele. Eu tava numa fase que eu tava meio parado do jiu-jitsu, querendo voltar. Aí minha mãe entrevistou o Ricardo Libório, campeão mundial de jiu-jitsu. Não, Hoje um maravilhoso, excelente treinador da espetáculo. American Top Team. Hoje ele está dos- nos Estados maiores Unidos, ele é um nome professores importantíssimo. internacionalmente A reconhecido. gente entrevistou O Fábio Gurgel. o Gurgel e o Lang. Gurgel. Ah, legal. Eu já entrevistei o Fábio O Gurgel. Gurgel tá para ir no nosso podcast junto com o Thales Gomes Ele para lançou falar um livro, sobre né? o jiu-jitsu e Eu os entrevistei também negócios. o Thales Gomes. Essa... Os valores Mas, do jiu-jitsu. enfim, aí você foi no Libório, Não, foi e aí ter aula com o O Libório. Libório falou assim: pô, Leda, pode falar pro o seu filho me ligar? Nessa época não era o Duda, né? Era Duda, assim. Era o Duda, de mãe eu sempre fui, né? E aí, pode falar pro Duda me ligar? Aí eu peguei, alô, Libório, aqui é o Duda, filho da Leda Nag, tudo bem? Minha mãe falou que eu podia te Ele ligar fez para isso? treinar. Você me deu o telefone Ih, dele. devo Depois ter dado. E aí ele me buscava, me dava carona, só com Caramba! os mamute ali na picape. Às vezes eu botava os caras na caçamba, eu ia no meio ali, naquele terceiro banco da picape, com os caras, o Montanha e o Libório. Só os campeões mundiais de E por que jiu-jitsu. tu teve ideia de marcar uma luta pra apanhar?
Cara, na verdade a ideia foi do Mamá Brito, que é o dono do evento, do tá. FMS. E eu gostei, cara, porque é uma experiência de vida. Porra, Mas tu já luta boxe. mais ou menos. Lutar não, eu nunca lutei, vai ser a minha primeira luta. Mas eu já fiz personagens lutadores de boxe, de vale tudo, de MMA. E gosto muito dessa parte da preparação. A gente tá... A gente não terminou a história do Liborne. E aí, Por que que ele não gostaria que eu fosse a luta? aí teve uma vez que a minha mãe foi me buscar no jiu-jitsu, era ali na Academia da Praia, no Rio de Janeiro. E aí ela tava ali fumando seu cigarrinho do lado de Na fora, época eu vendo da fumava. janela, e eu tava tomando um sufoco ali do magrinho, bem menor que eu, e me jogava pra lá, me jogava pra cá. Aí do nada ela entrou pra ir, sabe, se meteu e reclamar com o Libório, calma, Leda, fica tranquila, isso faz parte. Vai tá? apanhar mesmo. É. Eu Então, não sei o que você vai fazer nessa luta com o Popov. Você tem ideia de quem é o Popov? Você sabe? sei, Você é uma pesquisou? honra. Pô, exatamente porque eu sei quem é. Pesquisou, é bom. É que é uma honra estar com ele ali, é um momento É uma honra, o cara é histórico. Eu vou campeão. contar para os meus netos que eu vivi isso. A tua ser filha, uma- né? vou Meu testar Jesus meus do limites céu. Eu ali. acho uma loucura, porque você é tão bonito. 5.000 pessoas se ele ao quebrar seu vivo. nariz, uma coisa Vai assim. quebrar. Não, eu já Vai falei não. com, já falei com Vai, o Dr. pô. Salomão, o Dr. Salomão Não, você tem que Caruso. falar com o Carlos Fernando Eu tenho Gomes 5 de dias, Almeida. eu tenho que fazer uma cirurgia para sinusite, porque Ah, já tá, já- O Popó vai fazer pra ti. tem 5 dias. O Popó vai fazer pra ti. Se do por jeito acaso eu bom. quebrar o nariz, eu tenho 5 dias para poder operar antes de inchar, e senão tem que esperar E 6 tem que meses. chamar o Carlos Fernando Então Gomes já- de Almeida, porque vamos ninguém vai chamar operar o também. nariz sem um Não, médico. Ou mas ele ou o- o Paulinho Miller, um Mas eu mestre digo, da cirurgia aproveitar, plástica. não é para fazer. Tá louco? Aproveita-se para Você é fazer lindo, a tal da se toca. cirurgia para poder, com fibra ótica, para cauterizar ali a mucosa, para poder não ter mais as crises de Eu tô sinusite. pensando na forma, sabe? Não, a forma aí, beleza. Né? Ou Carlos Fernando ou o Paulo Miller. Mas a forma. Um dos dois tem que estar basicamente, junto, é evidente. A Zoe Vai puxou, primeira vez, a cara. Zoe o meu puxou, nariz puxou vai mais ser- quem? É uma mistura, Eu, como cara. avó, acho que ela puxou o Duda. Mas é uma misturinha, né? Porque cada hora Mas tem, acho que sei ela lá, tem um olho parecido com a Sabrina. Acho que os eu olhos acho que essa dela... máscara aqui remetem é a parecida Sabrina. comigo. Assim, Mas eu acho que ela tem formato muito do crânio, Duda. o olho da mãe, tem um monte de coisa da mãe, tem um monte de coisa do pai. Graças a Deus, Vai né, que é mudando uma ao longo do mistura, dia, né, cara? Vai. É uma boa mistura. Como é que tu lida com ela e as telas? Cara, assim, no começo tem aquele mandamento, né? Não pode comer açúcar até os 2 anos, não pode deixar interagir com tela até os 3. Então, assim, você deixar a criança assistir coisas é menos problemático do que deixar ela clicar e tomar decisões ali no smartphone sozinha, né? Então eu segui essa que a gente entrevistou, o Eduardo Guedes, que né, o especialista em intoxicação digital. Minha mãe entrevistou, depois a gente entrevistou junto, foi meio que um dos cobaias do Osnag, né? Foi o Murilo Pereira, o Eduardo Guedes, Eduardo que Guedes, é olha o homônimo nome. ao cozinheiro famoso. Não, ele não é um cozinheiro famoso. Não, então, mas é homônimo, mesmo Ah, nome. sim, homônimo, mas ele é Eu falei. especialista em Intoxicação tecnologia, digital intoxicação digital. E aí eu segui essa linha, assim, de não deixar ela interagir muito, clicar muito em coisas, mas foi um pouco difícil, porque na época da pandemia ela era pequenininha, ela estava com 2 aninhos, menos de 2 aninhos. Então a pandemia a gente apelou um pouco para musiquinhas, para ela comer, sabe assim, que é uma máquina Sim. de hipnotizar É, bebês e crianças. A luz, né? Mas E é o Duda tentador. regula muito, eu acho. Aí Regula quando bastante. eu deixo a Zoe na casa da vovó, aí eu subo lá pra minha casa, volto. Aí do nada tá o celular ali aceso ainda e a Zoe. Aí ela, eu tava vendo um vídeo no celular, não me diga, eu nem percebi. Eu quero ver uma foto. Eu deixo ela ver, assim. Mas eu controlo, eu fico do lado, eu deixo ela ver e falo. E ela mesma, ela é muito esperta, ela fala. É quando vai passando, né, com as coisas, o cara fala. Tem que se inscrever no canal, senão não sei o que. Ela fala, ai, olha que horror isso, tu. Não vamos escrever nada, isso é chantagem, ela já sabe. Ela sabe Gente, se Ela tá inscreva no lúcida. canal. Não, ela tá lúcida na questão infantil, ela tá lúcida. E ela gosta do. Como é que chama? Real Adam Rose, né? Tem o A gente assiste junto, eu adoro também. Real Adam no Instagram. No Instagram, que Se é eu uma fazer figura uma- americana muito engraçada. Eu tenho um ponto, que eu já falei pro Duda. Eu queria que tu falasse da tua experiência ali, da pandemia. Experiência da pandemia. São vários aspectos, vou resumir.
primeira atenção do Duda estar em Los Angeles e voltar para o Brasil no último avião que veio, assim. Que Penúltimo voo da American Airlines. Eu estava com muito medo que Quase ele não que preso lá, chegasse, cara. que ficasse lá e tal. Porque eu estava acompanhando, né? Eu sabia que ele chegou, sei lá, no domingo e na segunda já era 15 de março, uma coisa assim, que é quando começou. Eu fiquei muito assustada, mas fiquei muito atenta também e desconfiada, sabe? Desconfiada daquele tempo dado ao então ministro da Saúde para passar o dia inteiro na televisão falando. Isso tudo me deixou muito grilada, assim. Nem sei se grilada é um termo que as pessoas entendem Causou hoje. espécie. Causou espécie. Eu fiquei impressionado com isso. E eu lidei muito bem. Eu sozinha lidei muito bem. O Duda e a Sabrina questionaram se eu queria ficar morando sozinha mesmo na pandemia. Eu quis e fiquei. Não achei... Eu não sofri de estar sozinha ali, entendeu? Eu sofri com a situação, né? Aí eu tive que tomar atitudes comigo, porque eu comecei a perder o sono, porque eu ficava vendo aquele monte de morte, um monte de bode. Aí eu comecei a botar um limite, só posso ver até 10 horas da noite, para depois só assistir programa de construção civil americano, sabe? Eu gosto. Irmãos à obra. Eu gosto. Eu ficava gosto. vendo isso, Eu porque gosto. isso é uma coisa feliz, as pessoas ficam felizes com a Eu obra, gosto. né? Eu detesto obra, mas elas ficam felizes quando elas recebem a casa. Mas e é tal. legal. E eu comecei, é muito legal, eu comecei a ver isso. Por isso que é um pra sucesso. me desligada. Eu fui a maior telespectadora desse tipo de programa para ficar livre da pandemia na hora de dormir, a pessoa não conseguia dormir. Depois eu vivi uma experiência muito forte, né? Eu tive um Covid muito violento. E, enfim, perdi grandes amigos, queridos amigos na Covid. Foi uma experiência muito, muito dramática, né? Muito ruim. Espero que a gente não viva nunca mais. E, bom, eu não vou viver, porque não vai ter outra agora, né? Mas... Não? Não, acho que não, mas vocês que são jovens têm que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Porque, sei lá, sempre parece que tem uma segunda intenção. Como Sempre. na vacina, né? E Duda, qual é o teu sonho grande? Cara, o meu sonho grande, profissionalmente falando, mas o meu sonho grande é ter uma família grande, ter mais filhos, e esse é o meu sonho principal. Mas o Eu meu fiquei sonho sabendo que você tá namorando já, é isso? Não, Ah, não. nem perto disso. Não, só pra sair no Léo Dias. Corte. A cara da letra. Eu me abafo o caso. Mas não vou o- meter nisso, não. Mas profissionalmente, eu quero participar da produção também de cinema de ação, efeitos especiais. Também por legal. isso que eu entrei nesse desafio do boxe, para puxar apanhar. para esse lado, assim. Vai ser efeito especial de tomar uma surra. Tá bom, boa ideia Não, essa mas aí. é pra- Se você quiser Né, eu tô- entrar no ramo de efeitos especiais, marque uma luta com o Popó. Vai ser um efeito especial contigo. Vai ter um efeito Não, especial. Eu já estou há um tempo buscando me especializar. Eu cheguei a trazer o maior dublê quando estourou a pandemia, eu estava em Los Angeles, Olha, justamente. aquele Tom Cruise é um louco. O cara pula no então. helicóptero. Não, aquele cara é louco. Pois é, não. O Jack Chan Mas- quebrou mas- vértebra, quebrou crânio, Mas Mas quebrou o o Duda pé. trouxe o maior dublê dos Estados Unidos, que É o dublê do Thor, do Capitão América. Ele trouxe pro Brasil, o dublê pra São pessoal Paulo. do Chris Hemsworth. Para dar uma E- palestra aqui. Ele deu Pô, uma legal. super aula porque aqui, eu né? fiz uma novela como lutador de boxe, A Dona do Pedaço, em 2019. A gente ia entrevistar as pessoas que fazem o cinema de ação acontecer em Hollywood, um projeto chamado Missão Hollywood. Aí eu fui convocado para fazer essa novela, aí pausei esse projeto, e aí eu fiquei trocando toda a cena de ação, mandava pro Bob Holland Hampton, que é esse dublê que eu falei. Ele, pô, muito maneiro, tá mandando bem, não sei o quê. Eu falei, cara, aí eu fui dar uma sondada com ele assim. Falei, você viria ao Brasil para fazer uma série de workshops aqui, com roteiristas e produtores e diretores? Ele, eu só posso novembro e dezembro, comecinho de dezembro, porque eu vou fazer Thor 4 e não sei o quê. E eu falei, o cara levou a sério. Aí comecei a juntar uns patrocinadores, essa coisa de comunicação, tem sempre que ter patrocinadores, cota de patrocínio, rodar o mercado. É e tal. caótico. Aí consegui contratar o cara em dólar, e o dia que eu fiz a primeira remessa internacional do cachê do Bob, foi o dia que o dólar bateu recorde. Eu paguei uma fortuna para trazer o cara aqui, passagem de primeira classe. Aí aqui a gente cuidou bem do cara. Levei ele para fazer
a participação na CCXP, na Comic Con, junto comigo lá. A gente fez um workshop para os diretores de cinema, roteiristas e produtores aqui no Brasil. A gente foi no Danilo Gentili, nós dois juntos, ele foi sozinho e eu entrei também. E a gente falou um pouco do projeto, fez um curta-metragem e tal. E aí eu estava em Hollywood, quando estourou a pandemia, fazendo a pré-produção desse mesmo projeto, Missão Hollywood, que ainda não saiu. Da gente entrevistar e mostrar a parte teórica e prática de como eles fazem essas partes que são... os maiores recordes de bilheteria do cinema brasileiro e internacional são de filmes de ação, Avengers, Avatar, até o Titanic, que tinha essa parte também de bastidores do navio quebrando no meio e tal. Miniatura, né? Não, tinha um tamanho real também. E eu quero muito trazer isso para o Brasil e criar todo um ecossistema em torno dos personagens para licenciar produtos, sabe? De canecas e toalhas e jogo de videogame, porque eu acredito muito que, por exemplo, você pode, cada vez mais, a criançada pode aprender geometria com o Homem-Aranha em pessoa na sala de aula, não precisa mais do professor de geometria, sabe, assim, tipo, como era antes, sabe? Meu filho gosta do Homem de Ferro. Então, imagina, o Homem de Ferro ensinando geometria e física. Isso ia funcionar bem. Num super metaverso, muito doido, sala de aula interativa, com essa coisa de augmented reality, com metaverso e com... Então, eu acho que se a gente criar bons personagens, a gente vai conseguir emplacar isso em várias frentes diferentes, tanto na educação quanto no entretenimento. Então, acredito muito que dá para criar uma Marvel brasileira com bons valores. E aí, essa parte da luta também faz parte desse projeto. É um sonho grande. Presentes. Vocês gostam de churrasco? Opa! Tem dois É a presentes. área do Duda, né? Não, se for da marca que eu tô pensando, eu já fiz a campanha dele. Fiquei sabendo que a Leda bebe todos os dias. Não, todos Não, os só dias. pra parar de tremer de manhã. Só nos dias. Ela toma um whiskyzinho todo dia. Que horror dessas brincadeiras. Ó, Eu bebo sexta e sábado. o Peramanca. Escutou? Ou sexta e sábado ou sábado Ó, e domingo. comprei o 2 dias por Peramanca semana. branco, porque eu sei que ela gosta de vinho Uau, branco. chique ele. Aquela coisa boa. Coisa pô. chique, né? Pô. Adorei. Então eu Se eu comprei um conheço- pra cada. se eu conheço pro a minha Duda, mãe- um pro Duda beber com a nova namorada, Léo Dias, antes de apanhar do Só precisa Popó, arrumar. e um pra Leda. Aqui. Se eu conheço a minha mãe, ela vai adorar a bolsinha. Já A adorei. bolsinha vai ser... E as marinhas, Eu já fiz campanha da Estância 92. Ah, é? É. Então aqui tem o kit da Estância Kit da 92. Estância Alô, 92. família Queiroz! Carnes pro churrasco de Opa. vocês, pela Minerva Foods. Meu Ó, Deus. hoje que é dobrado, É aqui cheio tá, dos presentes. nós vamos encher a mesa. Não aqui. é brinde, é presentes. A gente é o único. É presentes aqui, a coisa funciona aqui. A gente dá Adapta- presente do nosso também. Adapta.org Vai ver está amanhã. dando um ano Opa. de acesso ao chat GPT e a todos os outros modelos de inteligência artificial para vocês. Barato. Eu vou olhar Acabou tudo. que eu Tem a adoro caneca. presentes. E temos a nossa super caneca do podcast. Uau, tem carne mesmo. Tem. Tem carne Tem a boa. caneca, Chouriço, ó. tiras, bife de chouriço. Você vai gostar do entrecosto. Pô, tem 2 kits ainda tem um estojinho pra levar. É, muito, Muito bom. bom, muito obrigado. Tá, e depois Amanhã você vai Minerva ganhar presente, Foods você vai no nosso adapta- podcast também vai ganhar adapta caneca. E eu queria agradecer demais a família Nag. A gente movimentou a dona Leda Nag para vir até aqui o estúdio hoje gravar. Só que fizemos lindo. perguntas fáceis. E botou na mão saia justa, Agora logo sim, de cara. agora né, sim. que Eu só barato. fiz perguntas fáceis aqui, desdizendo o que o Duda disse, né? E queria agradecer demais a participação de vocês, demais mesmo. Eu acho que esse episódio vai ser muito bem visto, obrigado. referência no Brasil. E eu queria dizer para vocês que este é o podcast Formadores de Opinião que mais cresce no Brasil. Estamos chegando a 1,5 milhão de inscritos. E um agradecimento especial a essa família. Gente, Gente, obrigado demais. Obrigado. Acho que foi um dos mesmo. episódios mais Obrigado divertidos também. aqui. sem dúvida. Agradecer de vocês aí que estão inscritos no Se nosso você canal. gostou, compartilhe, curta e, Curte, por favor, pega o compartilha. link, copiar e jogue nos grupos de WhatsApp. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio de Café com Ferre, Obrigado o podcast dos formadores de Um opinião. obrigado para toda a nossa equipe. Beijo. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Valeu.